Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Foi uma hipercalemia que eu tive. Eu tinha uma quantidade de potássio tão grande no sangue por causa de vários fatores que aconteceram, de inflamação, etc., que fizeram com que eu tivesse parado a falência dos órgãos. Eita. Eu morri 5 vezes. Caralho, Eu tive cara. 5 mortes Caraca, súbitas. dessa nem eu sabia. 2010. Como que tu morreu 5 vezes, cara? Eu tive 5 mortes súbitas. Eu estava nas vésperas do Mr. Universo, uma semana antes do Mr. Universo da NABA, em 2010. Eu cheguei num nível de potássio tão alto, justamente porque eu não sabia que eu tinha uma infecção no meu pé. Não sei como que entrou, porque eu sou um cara super chato com um monte de coisa. Mas entrou uma infecção por uma bactéria, alguma coisa, que se alejou na panturrilha. Ficou na panturrilha e no tornozelo. E eu percebi que estava meio inchado, alguma coisa esquisita. Só que eu cheguei de moto, eu sempre fui motociclista, eu gostava muito, e um anão idiota, uma Falcon, é pedir para andar na ponta dos pés, né? Ficava de um lado ou de outro, né? Então eu desci, cheguei, parei a moto, desci a Falcon, pum, torci o tornozelo. Falei, caralho, Mr. Universo, falta 3 semanas. Falei, vou enfaixar essa porra e vou treinar do mesmo assim. Aí eu comecei a enfaixar os 2 pés para dar angulação igual, para não ficar diferente um do outro e não treinar panturrilha, perna diferente. Então eu enfaixei os 2, enfaixava e descia o cacete, ia treinar meio movimento mesmo, e fazia a perna e tudo mais. Só que aí ficou aquela inflamação, a infecção com a inflamação na panturrilha esquerda. E eu pensava que era um, era outro. E toda infecção, ela faz com que o cortisol bloqueie um raio de ação de sódio e segure potássio. Porque o potássio também ajuda na desinflamação, porque é intracelular, não é extra. Então o cortisol ajuda a desinflamar aquela parte justamente por isso. Ele é feito para isso. Só que eu não sabia. Então Você não estava suplementando com potássio? Não, eu estava uma semana antes. Só que eu comi. Na época, o disco às vezes tinha muito isso, né? Tira sódio, bota potássio. Bota potássio. Pra evitar cãibra. Nossa. E hoje a gente sabe que isso é uma cagada. Verdade. Você faz um desequilíbrio absurdo entre Fode. sódio e potássio. Verdade, desse jeito. E isso aí era a regra praticamente. Regra. Todo mundo fazia. Olha que coisa. Até evolução. Até se aprender, né? Mas enfim, aí eu fui fazer uma matéria da TV Record, que era uma nutricionista que ela estava falando dos riscos de você se basear pelo IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, para a saúde orgânica. Todo mundo, os médicos falando isso como uma verdade, e a gente sabe que não é verdade. Então ela queria fazer uma comparação, ela me chamou para mim, eu com 1,65 m e na época 90 e poucos quilos, e um outro cara de 1,65 m com os mesmos 90 quilos, só que diferente composição. Eu com músculo e pouca gordura, o cara com gordura e pouco músculo. E ela fala, os 2 têm o mesmo IMC. Porque os 2 pesam 95, os 2 têm 1,65 m. Qual que é saudável e qual que não é? Qual que possivelmente é o problema? Nós precisamos fazer o exame. Primeiro a antropometria e depois fez o exame de sangue para saber. Então, ou seja, tá por terra. O IMC não funciona para nada para você saber se a pessoa... Eu sou obeso mórbido, ele provavelmente também é. Entende? Entendi. Pelo índice. Porque é altura versus peso, ponto. Não fez dobra cutânea, sabendo o que acontece? E não funciona. Então ela queria fazer isso e me chamou. Eu fui. Aí eu tomei um espironolactona, né, um aldactone, que é um diurético que ele retém potássio e solta o sódio, que ajuda você a não se desidratar tanto e não ficar tão, principalmente com aquela fraqueza, marmemolência e tudo mais. E eu tomei. Na época eu fui fazer um negócio justamente para poder ficar um pouco mais com a pele um pouco melhor para poder fazer a matéria. Tá na televisão, tá no YouTube isso, da TV Record. Foi nacional. E aí eu fui, fiz a matéria, foi legal pra caramba e tudo mais. Acabou a matéria, eu comecei a estar me sentindo estranho já, à noite. E na época o Eduardo Reis falou pra mim assim, na época o nutricionista me preparava. Ele falou, come castanha, porque nós vamos colocar um carbo mais baixo de agora em diante, mas coloca um pouquinho de gordura antes de dormir. Só que castanha é riquíssima em potássio também. Então foi indo. Foi eu já estava tomando, por causa do tornozelo, eu já estava tomando o diclofenaco potássico. Tu encheu o cu de potássio. Ou seja, pra caralho, com força. Entendi. Resultado, eu estava com diclofenaco potássio. Sal baixo? Sal baixo. Água alta? Água alta, água Nossa. até acerta na cabeça. Olha o... Imagina Uma o nível bomba. Olha o certame. a descompensação entre sódio e potássio, né? Desse jeito. No nosso corpo, Igor, há um equilíbrio, a gente chama de hidroeletrolítico.
principalmente entre dois minerais, só de potássio. Há um equilíbrio. E se você perder esse equilíbrio, você pode morrer. Era o que estava acontecendo com o Fernando Sardinha. Exatamente isso. E aí Eu comecei a ficar ruim e eu comendo cada vez mais. Enfim, eu fiquei bem mal umas 2 horas da manhã. Tudo no mesmo dia. No mesmo dia, na Sensação de sexta-feira. desmaio? Sexta-feira, uma semana antes do Mr. Universo. Sexta-feira, passava sábado, no outro sábado, eu ia viajar na terça-feira pro Mr. Universo, em Inglaterra. E. O que você falou? Sensação de Perdão. desmaio? É a sensação. Não, a sensação de falência de alguma coisa. Sabe, alguma coisa que você não está controlando? Como se fosse que as costas estão caindo. Como se fosse que não tinha firmeza no músculo, ficar em pé, com ereto, sabe? Perdendo contração dele? É. Perdendo contração nos músculos geral, assim. Ó. Nossa. Eu pegava a garrafa assim, ó. porque não é risco de parada pô. cardíaca, hein? É. Câmera no músculo cardíaco. O coração é um músculo. Entendeu? Caralho, cara. É. E foi isso basicamente que aconteceu. Você não sabia mesmo? E tu foi parar no Você não hospital? Tu foi parar no hospital? Aí 2 horas da manhã, agora que eu falei na época, minha esposa, a Patrícia, falei pra ela, me leva que o negócio tá feio. Acordou e tal, e foi me levar. Quando ela chegou, e o detalhe ainda por cima, eu tomei um Slowcar. Coloquei sal e coloquei Slowcar. Falei pra você, suplementou com potássio ainda. É, Slowcar é cloreto de potássio, puro. puro. Então, aí 600 miligramas. Eita porra. Aí foi lá pra cima, aí fudeu tudo. Eu cheguei, já desci, ela já desceu com cadeira de roda, porque eu não me movimentava. E eu vi a médica vindo na minha direção, a plantonista do postinho de saúde. Quando ela veio na minha direção, eu falei assim, eu tenho que falar tudo pra ela, senão eu vou morrer. Aí ela chegou, eu falei, eu tô com hipercalemia. Aí ela ficou, mas de onde você tirou? Eu falei, eu sei o que eu tô falando, acredita em mim. Eu tenho hipercalemia. Todos os sintomas são. Ela ficou um tempinho me olhando assim. Mas você é profissional? Eu falei, eu só faço isso na minha vida. Eu sei que tem alguma coisa errada. E tá assim. É calemia. É bom porque aí ela já saiu correndo pra medir só de potássio. Exatamente. Só que aí antes disso ela colocou a insulina com glicose. Exatamente. Coloca insulina glicose e já mede só de potássio. Pra ela pensar em medir só de potássio, amigo, Ia demorar. ia demorar dias. morrer. E aí no postinho. Ainda bem que tu tinha noção dessa porra. Mas porque a característica, eu comecei a fechar o mecanismo. E você já tinha estudado isso também, tu sabia o que era, né? Tudo isso nós estudamos. Não, mas é porque o Sardinha é da área da saúde, né? Ele Então- é profissional de educação física. Você ficava ali, velho. Pensando o que aconteceu. Eu tava fechando seco. Puta, mas juntou isso. Mas é infecção. Mas cortisol. Cortisol vai segurar potássio. Mas eu tô tomando diclofenaco com potássio. Aí mais Slowcar. Potassemia. Tanto que a cardiologista que me atendeu, depois que eu fui salvo e tudo mais, ela nunca tinha visto ninguém ficar com 7,4 de potássio. Vivo. Ela falou, eu não conheço, em 25 anos de cardiologia, eu não conheço alguém ficar com 7,4 vivo. Você teve 8,4. Caralho! Ou seja, se acontece de ele morreu por esteroide? Não. Não. Ele morreu por conta de um diurético poupador de potássio, uma infecção que ele vinha e uma suplementação de potássio. Você sabe quais são os 2 medicamentos que mais matam atletas de fisiculturismo? Diuréticos e insulina. Esses 2 são perigosos. São perigosos, é o que mata full força. É. Mas aí como é que, assim, você apagou 5 vezes? Porque tu falou que quase que morreu 5 vezes. No postinho eu tive 5 mortes súbitas. 3 mortes súbitas. O que é uma morte súbita? Você para tudo. Tu apaga. E volta sozinho. Porque eu voltei sozinho por causa das vezes de retorno do bodybuilding serem calibrosas. Só que ela falou, você pode agradecer por teu esporte para sempre. Porque é o único esporte que faz realmente a veia de retorno ficar calibrosa. Né? É a sobrecarga. É o treinamento de sobrecarga. É ele que faz. Não importa quantos quilômetros você corre. Daí tu fica com as veionas. A veia de retorno me salvou, porque foi ela que manteve o fluxo enquanto tudo parou. Teve parada geral. Essas paradas duram quanto tempo? Tu ficou quanto tempo apagado? Não sei te falar. É? Nem imagino. Eu tive uma experiência extrasensorial, assim, se for parar para pensar essa frase, acho que é, que eu via, eu deitado assim, ó, eu vi o teto vindo mais próximo, em certa hora isso fica na minha cabeça. E quando eu cheguei lá em cima, assim, meu corpo virou rapidinho, eu olhei e me vi deitado.
Que assustador, cara. Essa é a lembrança que eu tenho. Isso eu tenho claro na minha cabeça. Eu me vi deitado. Eu no teto do postinho. Aí eles me levaram de SAMU, e eu já todo fudido, que meu pai foi comigo no SAMU, e eu tive outra morte súbita no corredor da unidade de emergência. Até esperar, porque estava no negócio do quarto. Aí, quando eu entrei no quarto, eu tive outra morte súbita. Então foram 5 mortes em menos de 12 horas. Caralho. Mais 2 virava gato. Puta que pariu, velho. Mais 2 era gato. Essa foi foda. Mais 2 era gato, velho. Puta que pariu. Mas aí tu ficou quanto tempo? Tu conseguiu ir competir, não? Cara, isso aí foi uma... Mas ferro shape, hein? Hã? Porque aí ela meteu soro em você, glicose, o cacete 8 a litros de 4. soro. Você voltou, você saiu de lá com uns 3 quilos a mais, inchado. Não, você imagina. Aí você fala, vou mandar o tal da Actone poupador de potássio, foda-se. Qualquer coisa eu levo essa médica comigo, ela já sabe o que é, entendeu? E foda-se, mas eu vou ganhar essa porra. Exatamente. Mas foi foda, velho. Eu fui muito louco, muito louco. Mas tu foi competir? Então, eu fiquei internado de sábado, domingo e segunda. E eles não me deixavam entrar suplemento. Não deixavam whey, malto. Na época era maltodestrina com farinha de aveia. Sei. Eu usava whey, maltodestrina e farinha de aveia, exatamente. E eu comecei a me rebelar, porque eles tiravam minha glicose, dava 48. E aí me mandava glicose na veia. Eu falei, mas gente, eu tô com um nível de gordura muito pequeno, metabolismo acelerado, tem muito músculo. Dá comida pra mim, caralho. Deixa eu comer. Comer. Traz tudo, traz pão. E resultado, eu fiz amizade com os enfermeiros e eles me traziam pão de madrugada. Eu comia pão, leite, geleia. Você não faz ideia. Puta Eu comia tráfico de pão do cacete. Tudo. É tráfico total. Um tráfico de geleia, de pão, entendeu? E os enfermeiros, eu ludibriava eles. Falei, vou treinar vocês até o fim da vida.